A nova geração, né, a nova geração ela não analisa, ela manda para inteligência artificial. A nova geração ela não dedica tempo a e nem se submete, ela não se submete. Se ela for na primeira cobrança ela vai embora. Eles são a geração dos investimentos, de ganhar dinheiro rápido, de informação rápida, de execução rápida, mas sem profundidade, sem submissão. Então, eu vejo hoje até atendimento médico, é só dentro do protocolo. Eles não fazem uma análise, né, muitas vezes não apalpam, não olham, eles vão na internet. Sim. Então, é uma geração de rapidez, de execução, mas são rasos, Geração líquida. é muito líquido. E então essa profundidade das gerações anteriores, elas são extremamente necessárias para o mercado de trabalho, extremamente. Então fique um alerta, fique um alerta para os empregadores, né, tenha pelo menos um, né, idoso para cuidar dessa turma toda que vai entrando. E essa questão não é uma questão de cota, né, a gente não quer Não, cota, né. não. A gente quer que o mercado entenda que as mentes que construíram o que a gente conhece hoje, são as mentes que hoje estão com 60, 70 E não é anos. nenhum favor, é Não. inteligência que eu tô falando Existe, aqui, na estratégia. verdade, um grande apagão de mão de obra no mercado, Sim. exatamente pelas questões que você colocou, Uhum. né, do jovem que não quer se submeter a uma hierarquia, a um horário, a um padrão rígido. E hoje você, por exemplo, na área de engenharia, você não consegue um engenheiro que toque uma obra como antigamente o engenheiro tocava. Você Uhum. não consegue pedreiro, você não consegue pintor, porque eles estão preferindo entregar iFood. Uhum. Porque o horário é deles, eles fazem como eles quiserem. Então, existe um apagão de mão de obra muito grande, e não é só a mão de obra com baixa escolaridade. Eu tô falando também de pessoas que já foram gerentes, que já foram diretores, que têm uma bagagem extraordinária Uhum. dentro do campo corporativo, nas diversas áreas de atuação, mas que quando sai do mercado de trabalho, esbarro num RH que tem 20 e poucos anos, vai selecionar o currículo para entrevista a partir da data de nascimento. Ou uma inteligência artificial. A inteligência artificial, que faz o primeiro Normalmente filtro, é, né? normalmente vai ser ele vai ser barrado no primeiro No filtro. primeiro filtro. Então, se essa pessoa ela não tem um network muito ali afiado e não tiver uma indicação, não tiver pessoas em quem ela se ancorar, dificilmente ela volta para o mercado de trabalho. E aí ela acaba indo empreender e fazer outras coisas, e o mercado procurando pessoas como ela, e as coisas não estão encaixando, É, né? é. Então é um tema, existe um movimento muito forte no Brasil, principalmente no LinkedIn, para Uhum. que as empresas olhem para essa questão do idadismo, etarismo, ageísmo, como quiserem chamar, Uhum. mas é o preconceito de idade, que é outra questão em que muito se fala de inclusão, mas a pessoa 50 a mais está aí brigando por espaço no mercado de trabalho. Então, É. isso é complicado, porque impacta também a família, a renda, a depressão, enfim, tudo isso, né? Todas as questões emocionais, quando você é alijado do mercado e da sociedade, que a pessoa, quando ela aposenta, mas precisa continuar trabalhando para complementar renda, ou quer continuar trabalhando porque ela se sente ativa e quer continuar contribuindo, ela encontra essa dificuldade. E aí, o que que isso vai trazer para ela? A sensação de inutilidade, Uhum. de preconceito, ela pode entrar numa depressão, eh, enfim, vai trazer toda uma instabilidade dentro do lar e para a cabeça dessa pessoa, que o impacto para a sociedade é péssimo, de uma forma geral. Principalmente os homens, né, apesar que as gerações estão mudando, né, até mesmo o formato da masculinidade, mas, eu lembro de visitar asilos e ver, assim, a postura dos homens muito diferente das mulheres. Os homens são mais inconformados com aquela situação, né, de estar ali sem ter uma Atividade. atividade.
E presenciei também algo, só para aproveitando aqui para relatar. A senhora, ela falava assim: eu não moro aqui. Ela fazia assim: eu não Uhum. moro aqui. Eu venho aqui passear. Eu venho aqui passear. E aí, daqui a pouco, minha filha chega aí. Daqui a pouco ela chega, ela vem me buscar e tal. E eu tava acreditando nela. Aham. E não era. É, Ela criava aquela história para ela se sentir, para ela não se sentir abandonada. exatamente. E É. muito triste mesmo. A gente tem um assistido que toda vez que nós vamos, aí ele fala assim: "Você me dá uma carona? Porque eu tô esperando minha esposa e a gente tem que ir lá para São José e ela não chegou. Você me dá uma carona? Você me leva para lá?" Todas, né. É triste. É uma situação complicada. Eu acho que nessa questão já da idade mais avançada e depois da Uhum. aposentadoria, a mulher, ela tem outras atividades em casa, né. É, Ela tem os netos, ela tem uma horta, ela tem as amigas, a mulher cultiva essa relação muito normalmente ela tinha mais, uma né. vida mais ativa nesses outros Isso. Ela setores, viaja né. com as amigas, Isso. Se ela ela vai ficar para uma viúva então, festa. você É, já viu? é aí que ela Aí que ela vai vai. viver, né. É. E o homem não, o Uhum. homem ele é muito a identidade corporativa. É, E aí quando ele perde a identidade corporativa, é como se a segunda pele dele fosse arrancada, e aí ele não sabe mais quem ele é. é. Né, porque ele era um crachá, ele Uhum. era o fulano de tal da empresa X, ou ele era, o gerente ou o diretor, e aí parece que perder o cargo, perder esse vínculo institucional, é como se ele perdesse a própria identidade. E aí ele tem mais dificuldade, porque ele não cultiva tão bem essas relações de amizade, como as mulheres fazem tão bem, né. E a depressão, esse segundo tempo da vida, eu acho que é um pouco mais complicado para o homem. E tudo isso vai impactar na questão dessa base, da E da estrutura da família que a gente está falando desde o começo aqui. e da saúde mental e tudo mais, né, todas as consequências. O meu pai, ele é advogado, né, aposentado. E aí a advocacia em si hoje traz ansiedade para ele: "Não, não quero mais aquela cobrança e tal". Mas ele não sabe ficar sem resolver problemas, assim, sabe. Uhum. Então, ele continua sendo uma pessoa muito útil no bairro, por exemplo, onde ele mora. Ótimo. As pessoas procuram ele e ele resolve, ele vai, como eu disse, levou polícia, tem amigos, então Aham. levou policiamento para lá, ele faz os movimentos dele. Quem olha fala assim: "Qual cargo político ele tem?" Tem um. Ele tem o movimento dele, entendeu. Sim, sim. Então, achou um lugar, né, Encontrou um propósito, encontrou. né? Quando a gente perde o propósito, É, acabou tudo, né? é, Tem que ter um propósito, tem que ter um plano B. é. Porque como a gente ganhou esses anos de vida, não adianta eu ter tempo de vida e não ter qualidade de vida, não ter propósito e falar: "Bom, agora vou fazer isso", e vai e faz, É, né. E aí a família tem que estar junto, tem que incentivar, não pode ficar criticando, né. A não, gente acha que: "Ah, agora é velho, só dá trabalho". A gente tem que incentivar, a gente tem que valorizar, a gente tem que facilitar, porque se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá também, não, e como a gente precisa dele, Cíntia. né. Eu olho assim e falo: "Meu Deus", né, o meu pai e minha mãe conseguem transmitir para o meu filho, que é adolescente, Você não tocou tem num ponto preço. fundamental, essa intergeracionalidade, essa troca de experiência entre E gerações. eu chamaria isso de legado. Eles têm um legado tremendo para transmitir. E se eu impedir isso, eu sou muito burra. Porque assim, eu não tenho como transmitir o que eles têm para transmitir para o meu filho. Então, assim, o meu filho, ele conhece a geração do meu esposo como homem, mas ele conhece também a geração do meu pai como homem, que é uma outra geração. Então, olha a riqueza que ele recebe de legado da masculinidade dele, né, que hoje está tão Sim, perdido, exato. né. Olha, que bênção que eu tenho de ter essa riqueza. Ele tem 2 avós que fazem comidas deliciosas para ele, sem tempero pronto. Olha só. Ele está fora do miojo, porque ele tem 2 avós que cozinham muito bem e que conversam com ele, e que contam as histórias, e ele quer saber as histórias da família. Ele tem quantos anos? 15. 15.
Ele quer saber as histórias da família. O meu pai anda com canivete, ele queria andar com canivete. Aí outro dia ele chegou na escola, pôs o canivete em cima da mesa. A diretora não, a professora regalou, terceira série. A professora regalou um olho desse tamanho. João Pedro, e pegou o canivete. Aí ele, não, é porque é do meu avô, e meu avô deixou comigo. Ele só viu meu pai andando com canivete, então ele achou que tudo bem. Que era Mas era normal sem sair com violência alguma, canivete. porque é útil o canivete, Sim. né? Agora, com meu marido, ele não ia aprender a usar o canivete para tirar uma árvore, né? Um galho, fruta, uma fruta. enfim, ter uma utilidade. Então, eu vejo uma riqueza tão grande nessa relação Racional. Isso, obrigada. Eu acho uma riqueza, assim, imperdível, né? E que a gente não consegue encontrar em outro lugar.